Prezados e prezadas, muito boa tarde. Estou aqui de novo para fazer o que eu já tinha deixado de gatilho no último vídeo, que é trazer para vocês as principais propostas do governo Lula e o impacto dessas propostas no orçamento, né, no nível econômico fiscal do país, e o que elas significam, para quem elas tentam atingir. Sua grande maioria é da população mais pobre, como já era esperado. Então vamos lá, sem mais delongas. O meu objetivo é fazer um vídeo curto, um vídeo que eu consiga explicitar isso bem para vocês, deixe bem claro. E enfim, eu vou tentar fazer um vídeo curto, só que das últimas vezes eu também tentei fazer e deu no que deu, né? Acabou fazendo vídeo de 15, 20 minutos. Enfim, eu tento falar pouco, mas não consigo. Vou sempre me estendendo. A primeira proposta e principal, né, que o Lula trouxe da campanha é a manutenção do auxílio Brasil, né? Antigo auxílio emergencial virou Auxílio Brasil, R$600, valor na verdade em média 405, mas o valor de R$600 máximo, né? E o Lula quer colocar, além da extensão para o ano que vem também, ele quer colocar um adicional de R$150 por criança até 6 anos de idade, se não me engano é até 6 anos de idade. Então, isso vai acarretar um custo ainda maior. Então, assim, no orçamento da União do ano que vem não está LDO, não está previsto o Auxílio Brasil, apesar do Bolsonaro ter falado na campanha que ia colocar, não está previsto lá o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil custaria 52 bi, mas esse auxílio 150 por criança do Lula, os custos de estimativa estão em torno de 18 bilhões. Esses custos podem ser até maiores, tá? É uma estimativa um pouco difícil de fazer, principalmente levando em consideração que muitas das pessoas de baixa renda não têm os filhos registrados ainda. Então pode ser que haja uma corrida para registro quando isso sair. Isso tem pontos positivos e negativos. O ponto negativo, é claro, pesa no orçamento da União, né? Mas o ponto positivo é que, estimula o crescimento da população, o que é muito positivo, porque é um problema que assola muitos outros países, como a China, né? A China tem um problema significativo com relação à população mais velha, Europa, Japão, são países que têm essa complicação, então isso afastaria um problema que o Brasil ainda não tem, então um problema que o Brasil poderia vir a ter e fica afastado, então é positivo nesse sentido, e também vai aumentar a capacidade financeira das populações mais pobres e mais vulneráveis. Mas, como a gente falou, esse custo pode chegar ou provavelmente ultrapassar os 70 bilhões no orçamento da União. Outra coisa que o Lula vai tentar fazer no âmbito econômico, com certeza, é solidificar a política de preço de combustível da Petrobras, né? A gente sabe que a Petrobras hoje está pelo PPI. Eu, pessoalmente, sou contra o PPI. Eu acho o PPI errado, porque é muito legal você cobrar em dólar e pagar em real, né? A Petrobras faz isso e é um pouco obscuro ainda qual o percentual, porque tiveram vários políticos e pessoas com know-how econômico falando que a maior parte do gasto da Petrobras é atrelado e fixado dentro do âmbito econômico brasileiro, então é muito mais barato do que no âmbito econômico internacional. E a Petrobras soltou uma nota dizendo que praticamente 80% das despesas dela são em dólar do mercado internacional. Então existe uma divergência de dados aí que cumpre, é importante ressaltar para ver como funciona isso. Claro que a gente sabe que custo de maquinário é em dólar, mas, por exemplo, pagamento de salário é em real. Então isso vale, é importante lembrar essa questão da Petrobras. Mas como que o governo Lula vai ou não vai conseguir controlar os preços da Petrobras? A gente não sabe exatamente o que eles vão fazer. Se eles vão seguir a lei das estatais, porque a lei das estatais proíbe e prevê punição caso não seja cumprida a PPI. Está na legislação, ele teria que trocar a legislação para não cumprir a PPI. Ele vai subsidiar, isso vai dar um custo absurdo, né? Só para custear o ICMS aí, só nos cofres da União foram mais 50 bilhões e ainda tem os dos estados e municípios, que também tiveram redução de arrecadação para acalentar, né, acomodar todos essa redução de tributos oriundos dos combustíveis. Então, assim, e da energia elétrica também, que houve redução. Então, são pontos relevantes que têm que ser calculados pelo governo Lula. O gasto disso é um pouco indeterminado ainda, porque a gente não sabe como é que vai proceder. Se vai ser subsídio, ou se ele vai deixar continuar sendo PPI, mas é muito difícil. Os preços estão defasados em 18% e 20%, gasolina e diesel, respectivamente. Então, assim, a gasolina está para aumentar R$1 aí nas próximas semanas. Então, a situação é um pouco apertada. A outra política que o governo Lula vem defendendo é a questão do salário mínimo. Hoje,
eu não me lembro quem foi, eu confesso, mas um membro da campanha do Lula ali, dos coordenadores, organizadores, falaram que a tendência é que o reajuste para o ano que vem seja de 1,3 ou 1,4 em valores reais, né? Um aumento real irrisório, na verdade. Então, assim, o Lula fez toda uma propaganda a respeito do salário mínimo, que tem que ter aumento real, e ele vai dar aí R$ 15 de aumento a mais do que, além do já aumento da inflação. Então, hoje é 1.212, a previsão no orçamento é 1.302, e do jeito que está encaminhado vai ser 1.315, 1.320. Esse vai ser o grande aumento real do Lula, R$ 15. É complicado. Outra política que o PT defendeu, né, que o Lula defendeu na campanha, é a isenção de R$ 5.000. Na época que o Lula defendeu isso, ele estava fazendo um discurso, na verdade. E isso pegou meio de rompante a ala econômica da campanha, porque eles não tinham feito esses cálculos, né, mensurados. Foi uma promessa que o Lula tirou da cabeça dele, que entra como promessa, porque ele é o chefe da campanha, ele é o cabeça, ele falou que vai fazer, vai fazer. Claro que ele pode se desmentir depois, dizer que ele tinha se enganado, se empolgou, falou o número errado, mas é isso. Assim, isenção até R$ 5.000 de renda, a gente está falando de um custo que pode ir de 20 a 100 bilhões nos cofres públicos. É absurdo, é muita coisa, né? Na verdade, um dos motivos do porquê que a arrecadação do país foi subindo ao longo dos últimos anos foi porque não houve reajuste na tabela de imposto de renda. Então, você tem cada vez mais pessoas entrando na faixa onde é necessário pagar imposto de renda com o aumento da renda por causa da inflação e do aumento do salário mínimo. Então, isso é um ponto relevante a se lembrar. Outro projeto também que o Lula acoplou, nesse caso acomodou na sua campanha por causa da Simone Tebet, foi o Poupança Mais Educação. Isso é uma proposta da Simone, que ele colocou na campanha dele, e essa proposta é basicamente o seguinte: jovens de baixa renda que completarem o ensino médio vão ter R$ 5.000 numa poupança. O governo vai depositar R$ 5.000 numa poupança para esses jovens. Eu não sei se é vinculado, porque como o nome do programa diz educação, não sei se a ideia seria vincular ou não vincular, só pode gastar com faculdade ou não, só pode gastar com curso superior ou curso técnico ou o que seja na área de educação, ou se é livre, você pode gastar no que você quiser. Obviamente a gente vai ter que esperar ver se vai ser proposto e qual o texto da proposta para poder saber se realmente é atrelado à educação ou não. De qualquer maneira, esse projeto tem estimativa de custo na casa de mais pelo menos R$ 5 bilhões. Lembrando que todos esses custos muito provavelmente estão calculados para baixo. A tendência é que seja maior do que está ali. Geralmente a estimativa é sempre menor do que o gasto final, né? Assim como também a arrecadação. Muitas das vezes a arrecadação, a estimativa é menor do que vem. Então isso também compensa, às vezes, de um lado ou de outro. O Lula também prometeu zerar a fila do SUS. Zerar a fila do SUS é uma promessa que todo político faz. Só que zerar a fila do SUS é um pouco mais complexo do que parece. Apesar de ser tecnicamente barato no orçamento, 8 bi, na prática é muito difícil de você tirar isso do papel por vários motivos, né? Você tem que fazer um trabalho em conjunto com municípios, estados e prefeituras, estado e a União, para poder gerir toda a questão de UPA, que muitas das vezes é gerida pelo município, hospitais estaduais, hospitais federais, hospitais particulares, né, que atendem o SUS. Então, assim, é complicado você fazer toda essa logística. Financeiramente, nem é tão caro, tendo em vista o tamanho do orçamento do Brasil, né? Mas cumpre ressaltar que, de fato, é muito mais complicado do que se diz e é algo muito mais denso do que apenas o campo econômico ou de gastos, tá? Reajuste dos servidores também é outra promessa do Lula, né? Na verdade, o Bolsonaro já tinha prometido isso, e o Lula falou que deve dar um reajuste de 5%, se não me engano, algo que ele falou já em 2023. Mais gastos de 11 bilhões, né? Então, assim, seriam mais gastos populistas para poder cumprir as promessas de campanha e reajustar os servidores, que estão sem reajuste há um tempo, pelo menos os servidores de médio e baixo escalão. Os servidores de alto escalão devem ter um reajuste em breve, com o STF aprovando, fazendo o seu reajuste do próprio salário, né? Muito legal. Essa situação econômica complicada e o STF aí aumentando em R$ 6.000 o próprio salário. Incrível a postura dos ministros do Supremo Tribunal Federal, exemplar. O principal tópico desse assunto que abrange as propostas do Lula, na minha opinião, são os índices defasados, né?
O Ministério da Economia, quando fez a LDO, tinha, para 2023, tinha dois índices em mente. Principais, o PIB e a inflação, tá? A inflação está para menor e o PIB para maior. O que isso significa? Quando o PIB é menor do que o apresentado na LDO, a arrecadação tende a ser menor. Então o governo tende a ter menos dinheiro para pagar as despesas que podem vir a existir. E quando a inflação é maior do que o que está apresentado na LDO, ou seja, que é o caso, né? Então, essas duas situações estão aplicadas, a inflação do ano que vem a gente não pode prever, nem o PIB. Mas as estimativas do mercado estão muito diferentes das estimativas apresentadas na LDO pelo governo Bolsonaro. O governo Lula está ali articulando a LDO, geralmente a LDO é votada no dia 12 ou 16 de dezembro, não me lembro ao certo, mas a tendência é que não se altere tanta coisa na LDO por ano que vem, porque o governo Lula não tem acesso a tudo, boa parte já foi emendada pelo Bolsonaro, ele vai poder culpar, falar que é uma LDO do Bolsonaro, que ele herdou do Bolsonaro, então não deu para mexer muita coisa. Mas assim, a inflação aumenta os custos do governo, tá? Várias coisas do governo são atreladas à inflação, inclusive o pagamento de títulos. Então os títulos do governo se valorizam conforme a inflação é maior. Quanto maior a inflação, maior os gastos do governo. Quanto menor o crescimento econômico, menor a arrecadação. Relação receita e despesa simples de economia. Então é um ponto a se ressaltar muito relevante que pode alterar completamente o panorama econômico. As estimativas de gastos, de aumento de gastos propostas do Lula variam de 100 a 300 bilhões a mais. Então é muita coisa, tá? Só para você ter uma noção, o Bolsonaro, para conseguir fazer o Auxílio Brasil, teve que virar o estardalhaço lá no Congresso para conseguir. E o Auxílio Brasil custa 50, 60 bi, né? Imagina 300. Então, assim, vamos esperar para ver. Vamos esperar como é que vai ser essa situação, como vai se desenrolar, o que vai ser de fato praticado, ou o que vai ser mantido só ali no campo das ideias, né? Das propostas, enfim. Cabe a nós apenas vigiar e aguardar. Muito obrigado, tudo de bom.